Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um Code Drops aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre a API de validação do próprio HTML e vamos dar uma trabalhada nela porque ela é um pouco engessada, a gente meio que não consegue fazer muitas coisas, mas ela é muito boa porque já tem toda uma validação de formulário disponível para a gente no HTML puro. Então a gente vai usar essa ideia juntamente com um pouco de JavaScript e CSS, né, para poder fazer as nossas validações de front-end. Legal? Vamos lá então. Eu já deixei aqui parte do código que eu vou passar tudo para vocês depois, tá? Para a gente ir colocando aos poucos. Já deixei a minha janelinha aqui do Simple Web View, né? A gente já falou isso em outros momentos, onde eu posso colocar aqui então um navegador simples que vai mostrar para mim o que eu estou colocando no HTML, no CSS e no JavaScript. Legal? Em termos de CSS, vou abrir aqui o Style. O que é que eu fiz? Primeiro deixa eu só vir com você parte a parte no index.html, beleza? O que é que temos diferente aqui? Temos a injeção do style CSS, né? Estamos injetando ele aqui, colocando. E estamos pegando uma fonte lá do Google, uma fonte Roboto. Tá? Além do mais, estamos colocando o script, e dessa vez eu coloquei aqui em cima para te mostrar que se você quiser colocar script.js no head, você coloque o atributo defer, porque daí ele vai demorar um pouco, né? Ele vai fazer uma espera do conteúdo todo ser carregado para depois também carregar o JavaScript, assim não dando problemas. Legal? Caso eu queira tirar o defer, deixe o script, né? Eu deixaria o script aqui antes de fechar o body, porque daí todo o conteúdo já estaria carregado, tá bom? Uma dica simples já nesse Code Drops para você saber. Legal. E voltando a lembrar, sempre os vídeos que o Maicão faz aqui no canal são vídeos mais focados para quem está iniciando, tudo bem? Não quero dizer que a pessoa está super no zero e nunca viu nada de HTML, CSS, JavaScript, já vai entender tudo, não é isso? Mas a pessoa está começando e algumas coisas é importante a gente ir revisando, legal? Show de bola. Então eu fiz aqui um H2, coloquei um style aqui no meio dele mesmo só para esse Let's Code, que significa em inglês vamos codar, né? Só para deixar ele aqui bem centralizadinho na tela, tá bom? É esse style que está fazendo isso. Caso eu venha tirando esse style, olha que interessante, ele deixa o Let's Code aqui em cima, né? No meu código, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou tirar tudo, na verdade, né? Eu vou tirar agora também, porque a gente já está começando a codar aqui. E aí aqui vai ficar onde a gente vai deixar nossas coisas. Bom, olhando o nosso style CSS, a única coisa que eu estou fazendo é criando algumas variáveis para usar mais tarde, tá? Então eu deixo aqui no root, ou seja, são variáveis que elas ficam disponíveis globalmente. Então qualquer outro elemento, né, que eu vier pedir uma variável, eu tenho ela de maneira global aqui. Eu dou uma reiniciada em todos os elementos, tirando margem, padding e fazendo com que o box sizing seja do estilo border box, tá? Para que ele tenha aí que ele respeite a nossa largura e os nossos paddings, essas coisas assim que a gente coloca. Beleza, se você ainda não entendeu muito bem isso que eu falei, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre box model do CSS. No HTML, então, eu falo que a fonte que eu quero é o Roboto, aquela que eu injetei aqui, eu preciso, aqui nessa linha, eu preciso usar ela no meu documento e falo que a altura do meu HTML será de 100%, assim como falo que o meu body também terá uma altura de 100% visão da altura, e depois eu coloco um display flex, um flex direction normal, para que os elementos fiquem normais, tá? Um fundo, mas com essa cor aqui, e uma cor padrão branca, tudo bem? Que seria isso aqui. Então aqui eu já poderia estar trocando para as variáveis, ó, var, coloco aqui como bgcolor, vou salvar e tranquilo, e a color eu coloco aqui como uma variável textColor, ok? Então quando as variáveis estão de maneira global aqui, eu posso usá-las em qualquer outro elemento aqui. Show? Então por enquanto o CSS que a gente tem é esse, vazio também, não tem quase nada. Vou deixar ele aqui assim, ó, tô clicando e arrastando, vou deixar ele aqui. E o script está super vazio, vou clicar e arrastar aqui para baixo também, aqui. Assim eu posso ficar alterando os meus documentos aqui, ó, dessa forma, quer ver? Então posso clicar aqui ou clicar aqui. Toda vez que eu precisar mudar para vocês, eu vou fazer isso e vai ficar bem interessante. Vou diminuir um pouco, posso aumentar um pouquinho agora, né, que temos mais espaço na tela, para a gente poder primeiro fazer o nosso HTML, ok? Vamos focar primeiro no HTML, vou aproveitar e aumentar esse carinha aqui. Beleza, então vamos lá. Primeiro eu vou começar com um formulário, então form, enter. A minha action não importa agora, porque eu de fato não vou submeter esse formulário, não vou enviá-lo, né? Eu vou criar aqui já um input, tá? Do tipo texto, e colocar aqui
a propriedade required. Quando eu coloco esse atributo required, esse é o grande esquema que a gente vai usar aqui na nossa aula, a gente está pedindo então que esse campo ele seja obrigatório, legal? Eu posso fazer um button do tipo submit, ok? E vou colocar aqui enviar, vou salvar. Beleza, eles ficaram aqui no cantinho, bem esquisitinho aqui em cima, né? Mas se eu for enviar o formulário, isso aqui vai me acontecer, ó. Please fill out this field. Tá? Então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar a troca dessa mensagem aqui, tudo bem? É isso que a gente vai fazer, basicamente. Vamos lá. Então, eu tenho um campo aqui de texto, require, e beleza. Mas o que eu vou fazer? Eu vou dar uma formatada para ele ficar bonito, né? Porque a gente tem algo meio feio aqui. Para que eu faça isso de uma maneira super rápida, a gente vai entrar no nosso drop, ok? Que é a ideia do code drops. Então eu vou dropar aqui um código que eu passo para você daqui a pouco. Ou vou diminuir um pouco aqui se você quiser dar uma olhada. Eu estou colocando um H2, entrar na lista. Vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar essa parte. H2, entrar na lista. Vou fazer isso, ok? Aí eu vou colocar uma div com uma class input, tá? E dentro dessa div eu vou colocar um input required e vou colocar um type do tipo text primeiro, tá? Depois, logo após ele, uma label e logo após a label, uma span com uma classe error, ok? Vou fazer isso, você vai ver que eu tenho aqui o campo e o nome, tá? E aí então, por último, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora o tipo desse input é um tipo e-mail. A única coisa que mudou foi isso, tá? E a gente muda a label também para e-mail. Só isso. Vou selecionar tudo com Command A. Aí vou apertar Command Shift P. Provavelmente no Windows e Linux será Ctrl A e aí Ctrl Shift P para que eu ache essa opção aqui, Format Document. Ok? Aí ele vai formatar para mim o documento. Ok, basicamente a gente só vai voltar para esse HTML, tá? Vou deixar aqui para que você veja bem certinho e faça no seu também, caso você não queira pegar o código lá e queira treinar sua digitação, o que eu recomendo muito, tá? Que você digite para você treinar sua digitação. Ok, então, isso aqui, esse miolo aqui do form é o que importa pra gente. Então a gente vai voltar algumas vezes pro HTML só para dar uma olhada, tá? O que é que a gente tem em cada um desses campos aqui, a gente lembrando para onde é que a gente está, quais dados que a gente está usando, quais inputs, quais tags, né, quais classes e tudo mais que a gente vai estar utilizando. Beleza? Show. Memorizou isso? A gente ainda está com uma coisa muito esquisita aqui, obviamente. Então aqui no style, vou abrir aqui o style, beleza? E vou também dropar um código de estilo aqui, beleza? Vou pegar aqui o estilo que eu tenho, tô pegando aqui. Vou selecionar tudo, colocar o estilo aqui, e aí quando você olhar, você vai ver um negócio super diferente, né? Super interessante, já funcionando legal. Só esqueci o meu botão aqui, esqueci de botar o botão. Se você copiou o código aquela hora, você tem que voltar agora no HTML um pouquinho para colocar o botão de enviar, que eu esqueci de colocar. Pronto, submit. Aí, beleza. O botãozinho de enviar tá aí, tá bonito, tá? Então, show de bola. Vamos voltar aqui. Vai lá, eu dropei o código, mas eu vou explicar, claro, para vocês o que a gente está fazendo aqui, porque o nosso foco vai ser o JavaScript, né? Vai ser a gente trabalhar com o required, a gente já fez aqui, já mostrou que o grande lance é esse cara, a gente precisa trocar aquela mensagem, deixa eu ver aqui, a gente precisa trocar essa mensagem com o JavaScript, tá bom? É o foco do Code Drops, por isso que eu estou deixando os códigos assim, de uma vez, largando eles aqui, legal? Então tá, voltando aqui, o que a gente fez? A gente pegou o form, colocamos um background aqui, tá? Você pode olhar aqui um background, deixa eu só vir pra cá assim, eu vou aumentar um pouco mais, eu acho que já tá bom de tamanho, né? Depois você me diz aí o que vocês acham. Background, então, estou colocando o background todo branco, só que eu coloco uma transparência. Bacana? Eu falo que ele tem uma largura de 100%, mas a largura máxima dele é de 500 pixels, quer dizer, eu não quero mais que 500 pixels, tá? Ele será 100% quando for menos que 500 pixels. Quando for maior que 500 pixels, mantenha 500 de largura, mas você trabalha aqui com as laterais, as margens laterais automáticas, e em cima você deixa aqui 32 pixels em cima, tudo bem? Essa linha aqui. Próxima linha, padding, a gente está dando então um preenchimento interno dele, tudo bem? De 32 pixels em cima e embaixo e 64 nas laterais. Além do mais, estou falando que ele é um display flex, e aí quando eu faço display flex, todos os elementos dentro, eles vão ficar alinhados um ao lado do outro, ok? Dessa forma, mas o flex direction column
vai fazer com que eles voltem ao seu padrão de cima para baixo, né? Ser o fluxo de cima para baixo dos elementos, tá bom? Ok, vindo no H2, eu só dou então um espaçamento embaixo, e aí no input, a gente tem divs inputs aqui, né? Vamos voltar para a gente dar essa olhada. Temos duas div input, que está recebendo aqui esses inputs. Bacana? Então, essa input coloca margem embaixo, tá? Um espaçamento embaixo, e fala com que essa posição dele, de cada um deles, seja relative. Por que relative? Porque daqui a pouco eu vou te mostrar o que a gente vai fazer para que ele seja relative. Beleza. Então, no input e no button, eu falo para que ele faça um reset da appearance, tá? Eles têm, por padrão, os navegadores eles trazem para a gente um tipo de appearance que às vezes dá um incômodo. Então, aqui eu dou uma resetada nesse appearance do input e do button. Aí, tá trabalhando a nossa box, a nossa caixa, né, de cada input. A gente está colocando uma largura de 100%, por isso você vê aqui 100%, e esse enviar 100% também, que é o botão. Colocamos aqui também um preenchimento interno aqui de 16 pixels em cima e embaixo, em cada um deles, e 0 nas laterais. Tá? Tiramos as bordas, e aí colocamos uma borda embaixo, tá? Uma borda embaixo do input e do button também, mas é a mesma cor, então a borda debaixo do button não aparece. Então a gente coloca essa usando a nossa cor primária aqui, que é esse laranjado, legal? E cor de fundo dos campos a gente tira. Deixa eu comentar isso daqui, se eu não tirar, ele vai ficar assim, esse campo vai ficar dessa forma, tá ok? Então aqui eu tiro, e tiro também o outline. O outline é quando eu seleciono o cara e ele coloca para mim uma linha. Bom, aqui você já viu esse carinha se mexendo, né? Eu ia deixar para depois, mas já que a gente já mostrou agora, um dos motivos da gente colocar com que esse position do input seja relative é porque mais tarde eu vou trabalhar com esse span. Qual span? Qual span, Maicão? Desculpa, span não, com o label. Tá? Daqui a pouco eu já vou te mostrar, mas eu vou trabalhar com o label, colocando ele bem alinhadinho aqui, tá? Referente a esse cara aqui. Então eu trabalho com o posicionamento desse label de uma posição absoluta, mas quando a gente usa uma posição absoluta, que eu já vou te mostrar ali, ele faz absoluto para a página inteira. Quando eu coloco que a posição do input ela é uma posição relative, então eu permito com que o meu label, que está com uma posição absoluta, não fique absoluta na página inteira, mas ele fica absoluta dentro do contexto, tá? do input que eu tenho aqui, tá? Dessa div que eu tenho aqui. Ok? É só uma estratégia CSS para que ele tenha uma inteligência aí com esse absolute e ele não fique na página toda, beleza? Então tá aqui, ó, eu vou te mostrar já isso, tá aqui. Então quando eu pego o input, eu procuro ali o irmão dele, tá? O irmão label, tá? Isso aqui, esse tiozinho significa que eu estou procurando o irmão do input, ok? Um irmão, no caso label, beleza? Aí, ali ó que eu falei, a posição dele é absoluta, mas se eu tiro, agora é sempre bom a prática, né galera? Se eu tiro que ele é absoluto no input, né? Absoluto dentro do contexto do input, ou seja, para isso, position relative no input. Se eu tiro isso, olha o que acontece. Nome e e-mail ficaram ali, colados, tá? Porque tanto nome quanto e-mail que são inputs, né, aqui dentro, ele está pegando o label, que é o irmão, e está fazendo esse posicionamento absoluto lá no topo, 16 pixels do topo e 0 na lateral. Mas isso é relativo ao documento, né? O absolute é relativo ao documento inteiro. Então eu falo assim, não, olha, faça com que a posição desse input aqui receba relative, e esse relative, então, vai significar que os filhos dele, qualquer filho dele que tenha um position absolute, qualquer um, tá? Ele possa ser, então, absoluto nesse contexto. Nesse caso, nesse contexto, e o e-mail, nesse caso, nesse contexto. Ok? Daí, quando pega o input label aqui, olha que legal, o top ele fica no contexto e esse aqui também no contexto. Bacana? Sabendo que aqui está pegando todos os inputs, lembra disso. E dentro dos inputs, né? Dentro dos inputs, procure o irmão que chama-se label, tá? Vamos olhar. Input. Procure o irmão label, tá? Não é dentro do input, no caso, tá falando dentro, mas não é isso. Pegue o input e procure o irmão label. Mesma coisa aqui nesse aqui. Pegue o input, procure o irmão label. Bem tranquilo, né? Beleza. Aí eu mudo um pouco a cor do label, tá? E faço uma transição nele. Mas que momento que eu vou disparar essa transição? No momento que ele for focado, que ele estiver no focus. Que momento que é o focus? É quando eu clico nele. Quando eu clico nele, eu mudo, através do transform, eu mudo a posição do eixo Y dele para menos 24. Então ele vai subir para cima de uma maneira fazendo transição. Se eu não coloco essa transição, o que vai acontecer? Ele só vai pular para cima ou para baixo.
tá? Fica aí do interesse de cada um do que acha mais interessante. Eu acho que com transição fica mais bonito. Olha que legal. Tá legal? Então eu diminuo o tamanho da fonte e dou um espaçamento bem pequeno entre as letras. Tá? É isso aqui que eu faço. Então quando ele estiver no foco, ele vai fazer isso. E também quando ele for válido. E daqui a pouquinho a gente volta a falar mais desse válido, porque esse válido tem a ver também com o nosso required. Tá? O nosso required. Que tal eu já te mostrar isso daqui? É o seguinte, se eu venho aqui e coloco enviar, ele volta aqui, né, para o campo, ele dá o foco no campo e fala, preencha esse campo. Esse caso ele está inválido. Tudo bem? O campo está inválido. Mas, quando o campo está válido, que esse caso aqui o campo está válido, eu quero que ainda, enquanto o campo estiver válido, ele mantenha esse nome aqui em cima. Caso eu não coloque isso, né, sempre bom a gente ver. O que acontece se eu não colocar isso? Ele vai ficar ali, mas quando eu escrever aqui e sair do campo, ó, eu saí do campo, o campo está válido, só que ele não tem, ele perdeu o foco, ok? Perdeu o foco. Então, ele não tem mais como ficar aplicando essa estratégia aqui. Então, para isso que eu falo, quando eu sair do campo, se esse campo for válido, ele não vai voltar para lá, e aí o carinha fica ali em cima, beleza? No caso do e-mail, o campo é inválido, ó. Se eu saio dele, campo inválido vai dar problema, tá bom? Aí eu vou clicar em enviar e ele vai me chamar, ó, atenção, o e-mail aqui tem um problema, tá? Aqui a gente vai trabalhar isso daqui. Beleza. Depois eu trabalho com os spans que eu tenho dentro do input, dentro da div input, se eu quiser fazer dessa forma, div input, ou somente input, procuro o spam lá dentro que tenha o error. E também procuro o spam error quando for ativo. O que eu quero dizer com isso? É que se tiver erro, aqui no spam, esse erro a gente vai adicionar pelo JavaScript, ele vai mostrar aqui, obviamente, e se for ativo, né, active, ele vai dar só uma formatada mais bonitinha quando for active, tá bom? É só isso mesmo que ele está fazendo. Então, tanto a classe active quanto o texto aqui dentro, a gente vai colocar ali daqui a pouco com o JavaScript. Beleza, então. Show de bola. Então, essa estrutura está feita, agora o foco é o JavaScript. É aqui que a gente tem que parar para prestar atenção, tá? Como eu não vou mexer mais, provavelmente eu não vou mexer mais com o estilo, eu vou fechar o estilo. Vou voltar o JavaScript para cá. O index eu ainda vou deixar aqui aberto, porque algumas vezes a gente vai voltar ali e ver algumas coisas. Por exemplo, a gente já vai ver agora. Quando eu clicar no form, no caso no botão enviar, eu não quero enviar o form, tá? Eu não quero submeter esse form. Então a primeira coisa que eu vou fazer é procurar o form. Então, document, dentro do documento, query selector, aí eu vou procurar o form. Tá? Procura dentro do documento form. Aí você adiciona um evento nele. Qual evento que você vai adicionar? E só para formatar aqui um pouquinho, eu vou colocar esse cara para baixo. Qual evento que nós vamos adicionar? O evento de submit. Então, quando tiver um evento de submit, ele tem que rodar uma função. Essa função é esse segundo argumento aqui. Qual função que será? Vou chamar essa função de uma maneira anônima, então vou usar a arrow function, ok? E aqui eu vou passar o evento, event. Show de bola? Quando eu estou passando o evento assim na função, um evento só, eu não preciso daquela partezinha, tá? E aqui, quando ele fizer o submit, eu vou colocar só um console log do tipo pode enviar o formulário, ou enviar o formulário, tá? E vou colocar um event prevent default. Por que eu estou fazendo o prevent default? Prevent default é que de fato ele não vai enviar o formulário. Na verdade, ele não vai enviar o formulário pra gente, tá? Eu só vou deixar o log pra gente poder ver que ele vai entrar nesse passo. Então, olhando no nosso DevTools aqui, se eu tentar enviar, eu não vou conseguir, mas se eu escrever o nome certinho, o e-mail certinho, eu consigo enviar. Então, vou clicar e consigo enviar o formulário. Mas, de fato, a minha aplicação agora não está enviando por causa dessa linha. Se ele enviasse, ele ia dar um reload aqui na página. Eu não quero, por isso que eu estou colocando essa linha. Show de bola. Fechado isso daqui, eu vou até tirar ele do nosso campo de visão, deixando ele lá para baixo, beleza? Para que a gente volte aqui com o campo de visão limpo, para a gente focar nas outras coisas. Bom, então eu falei para vocês que eu quero começar mudando o texto que aparece ali. Quando eu colocar enviar, ele tem um texto ali padrão. Eu quero mudar esse texto, ok? Vamos começar com isso então, bem tranquilo. Eu vou pegar aqui uma const, vou chamar ela de fields, tá? E vou pegar no documento query selector all, eu vou pegar todos os campos, tá? Todos os campos que tenha required nele, ó, required.
Então isso aqui ele está fazendo o quê? Procure todas as tags que tenha a propriedade, né, o atributo required, e coloca aqui dentro de fields. Beleza? É isso. Se eu der um console log aqui, de fields, eu vou salvar, você vai ver que eu tenho um node list com 2 inputs. Quais são eles? Vamos voltar aqui. O e-mail, que está recebendo required, e o input text, né, nesse caso o nome, né, que está recebendo required. Show de bola. Então se eu tiro aqui ó, se eu tiro required, ele vai pegar só um campo, ele só tem um campo agora nesse momento, tá bom? E você percebe também que ele muda a estratégia aqui, ó, vou tirar o required de novo. Ele muda a estratégia do nosso labelzinho subindo e descendo, tá? Ele muda essa estratégia. Porque como ele não tem um campo aqui para comparar, tá? Ele não tem esse campo para comparar aqui, ele acaba não aplicando essa estratégia. Bem tranquilo, né? Por isso que o required faz muito sentido com o que a gente está fazendo para essa estilização e para essa funcionalidade, ok? A gente está fazendo baseado nesse required. Bem importante lembrar isso, para não ficar esse bug na cabeça depois. Bacana? Então o que eu vou fazer aqui? Vou deixar aqui esse node list para a gente poder entender o que a gente vai fazer. Eu vou fazer uma estrutura de repetição for, tá? E para cada field que tiver nos fields, e eu já vou explicar isso, ó, ouça o que eu falei, e agora vai vir a explicação. Então, para cada field que tiver ali dentro de fields, eu vou fazer algum código aqui, ok? Eu vou fazer alguma coisa dentro dessa parte das chaves aqui, né? Que essa parte aqui a gente chama de seria um contexto que a gente vai rodar aqui alguma coisa. Então, isso aqui é uma variável, então eu poderia colocar um const aqui, se eu quisesse, ou um let, tá bom? E se eu não coloco nada, ele já entende também que é uma variável, tá? Vai ficar ao seu critério que se você quer colocar ou não. Então, para cada field que tiver nos fields, tá? Of fields. Como o fields é um node list, um offzinho aqui, ó, for off, ele vai puxar um carinha aqui de dentro. Ó, vou abrir aqui nessa setinha, eu tenho 2 carinhas, 1, 2. Então ele vai puxar um e vai atribuir esse input a essa variável field. Bem tranquilo, né? Tem gente que às vezes ainda não entende, mas eu espero que com essa explicação tenha entendido. Então eu vou pegar um field nesse primeiro momento, vou adicionar o listener e ele vai ouvir aqui um evento, né? Esse evento que ele vai ouvir é chamado de invalid. Por que invalid? Invalid ele é um evento disponível quando a gente coloca no nosso campo required, ok? Então a gente tem um evento chamado invalid, ou seja, esse campo está inválido por algum motivo. E aqui eu vou rodar uma função que passa lá para dentro dessa função o event. E aqui eu vou colocar um console log do tipo campo inválido. Só isso por enquanto, tá bom? Então para cada um desses carinhas, aqui eu posso até tirar o comentário se eu quiser, só para ficar limpo ali, beleza? Então para cada um dos carinhas que a gente já viu aqui, adiciona esse evento aqui de inválido e vamos ver o que vai acontecer se eu clicar em enviar. Apareceu aqui, ó, 2 campo inválido. Tá? Os 2 campos estão inválidos. No caso do nome, eu vou escrever alguma coisa e vou clicar em enviar de novo. Vou limpar aqui, tá? Vou limpar e clicar em enviar. Tá ali, campo inválido. Só tem um campo inválido agora, que é o e-mail. Tá? E se eu clicar aqui agora, veja se vai rodar ou não o invalid. Fica olhando aqui se vai rodar ou não. Tá? gmail.com. Enviar. Olha ali, enviar o formulário. Ou seja, ele passou dessa etapa aqui, ele verificou através desses eventos que a gente colocou como inválido, e ele entendeu que não tem nenhum campo inválido. Então ele seguiu o fluxo da aplicação e entendeu que era a hora de enviar o formulário. Bem tranquilo, né? Bem passo a passo mesmo. Beleza, entendido então essa estrutura do invalid, o que eu posso fazer aqui? Eu posso primeiro pegar do evento, vou fazer assim, const field, e aí você vê que ele vai levar o mesmo nome desse field aqui. E aí é o seguinte, a gente pode começar a ficar um pouco confuso, tá? Por estar vendo os mesmos nomes. O que eu vou fazer para você? Bem tranquilo, eu vou criar uma função aqui fora. Function validate. Eu vou chamar ela de custom, assim, ó, custom validation, tá bom? E aqui eu vou passar o evento. Show? É esse evento aqui. Ou seja, eu estou extraindo essa funçãozinha aqui, tá? Eu vou tirar essa funçãozinha daqui e vou deixar ela aqui fora. Agora, obviamente, deixando ela aqui fora, o programa não vai entender que é só isso. Ele precisa a referência da função, que está aqui. Feito? Então aqui eu posso fazer um const field. Tá? Agora dá para entender bem que a gente está em outro momento, né? Field é o event target. O que o event traz para a gente? O event é o evento, nesse caso inválido, e ele traz um monte de coisas aqui para a gente nesse objeto evento.
uma dessas coisas é o target, ok? O target tá aqui. Show de bola. Target, no caso, alvo, né? Qual que é o alvo que disparou o evento? Nesse caso é bem facinho de entender, ó. O alvo que disparou o evento, que está ouvindo o evento invalid, é o field, beleza? Então por isso que eu chamo ele de field também. Show de bola. Cara, aqui tá tranquilo. Agora que eu peguei esse field, eu posso fazer o seguinte, eu vou até escrever aqui. Trocar mensagem de required. Como que eu faço para trocar mensagem? Field set custom validity. Set custom validity. Aqui eu coloco então a mensagem que eu quiser. Por exemplo, esse campo é obrigatório. E vou salvar. Então vou vir aqui, não tá nada, não coloquei nada, eu vou colocar em enviar. Tá aqui, ó, esse campo é obrigatório. Tá bom? A mesma coisa vai valer para o e-mail, depois que eu colocar aqui e vier aqui, esse campo é obrigatório. Mas veja bem, ele voltou para cima, tá? Ele não entendeu que o campo, o que está acontecendo? Ele está disparando o invalid para cima também? Como assim, Maicon? O que aconteceu aqui? Bom, quando a gente usa o set custom validity, a gente precisa fazer uma lógica para resetar esse carinha aqui e ele não entender que realmente eu estou falando que toda vez ele vai falar que esse campo é inválido, é obrigatório no caso. Como que eu faço isso? Bem tranquilo, bem tranquilo. Antes de eu chegar nessa mensagem de trocar aqui, eu vou fazer um if aqui. Opa, if. O meu field, tá? Ou o meu evento, enfim, ele vai ter um cara ali dentro chamado de validity. Ok? Ele tem um carinha lá dentro chamado de validity. E dentro desse validity temos também bastante coisa. Vamos devagarzinho para que você veja isso que eu estou falando. Ó. Console log field validity, né? Caso você não tenha feito isso, tá aqui, ó, validity traz pra gente aqui um objeto que é um validity state e tem um monte de coisas aqui, um monte. Então o que acontece? Quando eu coloco um set custom validity, ele vem aqui e coloca um custom error como true, tá? Isso é a mesma coisa, ele toda hora está dizendo que eu tenho um erro customizado. Então, a partir do momento que eu fiz uma vez esse erro customizado e se eu não resetar ele, se eu não tiver uma estratégia de limpar ele, para essa API aqui do HTML, eu tô com problema, sempre com problema de validação. E, na verdade, eu não tô, né? Tudo bem? Então, é isso que ele acaba vendo nesse custom error aqui. Então, olha só, vou deixar vazio aqui, vou clicar em enviar. Então, vamos ver aqui o que ele tem aqui. Ele tem que value missing é true. Tá vendo? Ele está faltando o valor, né? O value missing. O custom error sempre vai ser true, daqui a pouco a gente vai tratar isso. Então, se eu coloco alguma coisa aqui, ASDF, por exemplo, e enviar, melhor eu limpar e ver de novo. Ó, vou enviar e vou pegar aqui o primeiro, que o primeiro tem a ver com isso. Você vai ver que todos os outros carinhas aqui são falsos, tá vendo? Exceto o custom error. Todos os outros são falsos, menos esse custom error danado aqui. Tá? Então, a gente pode fazer uma lógica aqui nessa de validação aqui, para verificar dentro desse validity aqui, se não for o custom error, se tem algum outro custom error. Tudo bem? Ou se tem algum outro erro, tá? Menos o custom. O custom não me importa agora, me importa o outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lógica aqui, tá? Vou escrever aqui, ó. Lógica para verificar se existem, como que é o nome disso? Erros, tá bom? Uma lógica para verificar se existem erros, tá? Eu vou colocar essa lógica dentro de uma função, tá? Então, verify errors. Eu vou verificar os erros, tá? Então tá, vamos verificar esses erros então. Como que a gente vai fazer? Eu vou primeiro criar uma variável aqui chamado de found error. Ou seja, eu achei um erro, tá? Eu achei um erro agora, nesse momento, antes de começar alguma coisa. Olha, não achei erro nenhum. Comecei agora e ainda não fui procurar erro, né? Não achei nada. Então, return found error. Tá? Então, no primeiro momento, essa função vai retornar para mim, essa função de verificar erros, ela vai retornar falso no primeiro momento. Só que agora é a hora de eu procurar dentro daquele validity cada um dos carinhas se algum deles é verdadeiro, tá? Então, eu posso fazer um for normalzinho aqui, tradicionalzão, tá? For error, tá? Of, aí eu coloco aqui o validity, então que seria o field validity. Então, para cada um desses carinhas que a gente já viu lá, tá? Para cada um deles, a gente vai rodar, então, essa ideia de procurar ali se tem algum erro lá, beleza? Para cada um deles. Só que aqui eu não vou colocar o off,
aqui eu vou colocar in. E aqui olha que legal, é uma boa oportunidade de a gente entender qual que é a diferença do for off e do for in. O for off, ele vai iterar sobre uma lista, nesse caso que era uma lista, a gente está usando aqui uma lista de campos, tudo bem? E o for in, ele consegue iterar sobre elementos que tiver no meu objeto, propriedades do meu objeto. Tudo bem? Você viu já que esse carinha aqui é um objeto, eu já tinha mostrado para você aqui, se não, dá uma voltadinha no vídeo, você vai ver que ele era um objeto com várias propriedades. Então o for in, ele vai iterar sobre cada propriedade do objeto. Ele vai tirar a propriedade e vai colocar como eu estou chamando de error, como uma variável que eu quiser chamar. Tudo bem? Eu estou chamando de error. Tá? Vamos ver isso de maneira visual. Console log error. Então vamos ver o que ele vai me mostrar aqui quando eu clicar em enviar. Tudo bem? Esse campo é obrigatório, claro que eu não estou chamando o verify errors. Se eu não chamar, né, olha só a diferença de declarar uma função e de executar essa função. Então agora eu estou executando a função. Enviar. Olha só o que acontece. Então, para cada um daqueles carinhas lá, tá? Ele tira lá e pega a chave, né? Então, no caso, poderia até chamar isso aqui de key, chave, alguma coisa assim, dentro de validity. Beleza? Então, beleza. O que eu posso fazer aqui? Se eu quiser ver qual que é o valor, posso fazer dessa forma também. É bom que a gente treine, ó. Ó que legal. Então, assim, eu vou saber só o valor que tem dentro dele. True, false. Quer dizer, tem algum cara com true aqui, tá? Tem algum cara com true. Primeiro de tudo, se você lembrar, a lógica que eu falei é o seguinte. Se não for custom error, porque eu não me interesso pelo custom error, ele realmente vai estar ativado porque eu estou usando o set custom valid. Se não for o custom error, tá? Então verifica se tem erro. Então eu posso fazer assim, ó, if not error, ou error diferente de custom error, então eu posso entrar aqui dentro. Beleza? E verificar o erro. Bacana? Então aqui é o seguinte. Eu vou pegar direto o valor desse found error aqui, tá? Eu vou pegar o valor do found error, mas somente se, ok, eu vou colocar um E, tá? Então, ou seja, além de verificar que ele não é o custom error, eu quero ver se existe error, ou melhor, se esse carinha aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Se esse carinha aqui, tá? Ele é verdadeiro. Porque você viu que tem um verdadeiro, que a gente já sabe qual que é o custom error, igual eu falei. Mas ele vai ter mais verdadeiro, tá bom? Ele vai ter, qual que é o caso, Mike? O caso desse cara tá vazio, ele vai estar verdadeiro também, tá? E o custom error não vai ser ele no caso, beleza? Essa é mais ou menos a lógica que a gente tá no caminho. Agora, aí sim eu vou pegar o found error, tá? E vou colocar ele como true. Ok? Ou seja, eu achei que tem um erro aqui. Ele não é o custom error, né? Então, eu vou colocar o found error como true, ele vai retornar para mim o found error, nesse caso, agora ativado como true. Verify errors, eu só quero ver se ele está verificando erros. Outra coisa que eu posso fazer é retornar qual que é o nome do erro, né? Caso lá fora eu queira saber qual que é o nome do erro. Aqui eu só pegaria assim, ó, const error é igual verify errors, tudo bem? E aqui eu poderia fazer um console log error. Então, error exists. Vou fazer dessa forma. Ok? E aí, como uma boa prática, eu vou colocar isso aqui dentro de uma variável constante, tá? Pode ser uma let também, não tem problema. O importante é você deixar bem claro aqui o que você quer. Então, vou clicar em enviar agora e existem dois erros de valores faltantes. Então, se eu colocar aqui, nesse, vou limpar e vou colocar de novo. O primeiro é falso e o segundo tá faltando, que é esse cara aqui. Ou seja, agora que eu tenho um cara, através desse error, eu tenho um cara que eu posso verificar e mudar essa validação aqui, essa custom validate. Custom validate. Oh, gente, acabei de falar errado. Set custom validity, tá? Então, o que eu vou fazer? Se tiver erro, você pode fazer o custom validity. Custom validity. Show? Se não tiver erro, eu posso fazer aqui um else. Aqui é o pulo do gato. Eu tenho que falar com que esse cara seja vazio. Tudo bem? Quando eu falo que ele é vazio, eu estou de fato reiniciando ele. E aí, esse custom error aqui
Nesse segundo caso, ele já não vai existir naquela lista, mas também não importa mais. O que importa é que ele vai conseguir sair daqui, a API HTML, ele vai conseguir sair daqui entendendo que esse cara já está preenchido, né? Então vou dar um Enter. Aí, ó, ele já foi para o próximo campo. Esse campo é obrigatório. Antes você percebeu que antes dessa validação, por mais que eu fizesse isso daqui, ele não ia falar que esse campo é válido. Agora ele fala que o campo é válido. Ok? Olha, em termos de mudar o texto daqui, tá? Mudar o texto daqui, aí essa aqui já começa a vir o lance que eu não sei se você sacou. Mas um campo e-mail, ele não verifica só se o campo value is missing, ele verifica também o type mismatch, ou seja, ele não é com @gmail.com. Quando ele for, aí ele fala que realmente está falso e ele dá sequência na nossa aplicação de, no caso, enviar o formulário. Interessante isso, né? Então o que eu quero dizer para você? Que se você quer só mudar o nome, você já pode parar a aula por aqui, né? Tá tranquilo, esse Code Drops para você já fez sentido se você quiser só mudar o nome. Mas eu quero fazer algo a mais. Eu quero ter mensagens diferentes para cada tipo de erro. Primeira coisa que eu quero ter, mensagens diferentes. E eu não quero o layout que aparece aqui, desse bubble, né? Que a gente fala, né? Que ele solta essa bolinha. Eu também não quero esse layout. Por que eu não quero esse layout? Porque eu quero fazer uma coisa diferente. Mas, infelizmente, nós não temos, na API de validação do HTML padrão, nós não temos como mudar essa bolinha. Isso daí é do navegador e fim de papo. Você não tem como mudar com CSS, com JavaScript, com nada. Não dá para mudar, tá? Então, tendo isso aí bem claro na sua cabeça, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro de tudo, quando o evento entrar aqui, olha que interessante, tá? É eliminar o bubble, aquela bolinha, né? De disparo. Então, esse event, que é o invalid, ele vai entrar aqui e vai fazer um prevent default. Tudo bem? Porque o padrão dele é disparar essa bubble. Quando eu coloco prevent default, ele já não vai disparar mais. Ok? Então, eu vou botar aqui, ou sem nada, e vou colocar enviar. Show! Ele está entrando na função, você está vendo que ele está rodando as coisas, está falando que o valor está faltante, mas ele não está colocando mais em tela pra gente. Fim. Primeira coisa que eu tenho que fazer, já que eu não vou conseguir com HTML e CSS fazer o layout daquele bubble, não tem como, eu vou fazer o meu próprio layout, então ele já não vai existir mais para mim, show de bola. E só com isso daqui, uma coisa mais legal que acontece é que já não me importa mais colocar a mensagem. Então essa lógica aqui já rodou, tá bom? Então espero que você já tenha copiado, porque essa lógica rodou. E se ela rodou, esse Verify Errors eu vou deixar, presta atenção, eu vou deixar. Eu só vou tirar isso daqui, porque o Custom Error nós não teremos mais, nós só teremos isso daqui, tá bom? Esse Verify Errors eu vou deixar porque a gente vai precisar dele, tá? Esse erro aqui a gente vai precisar dele ainda para fazer esse if-else, esse if-error, tá? Isso aqui ainda vai existir pra gente, tá? Esse if-else. Porque aqui eu vou fazer algumas coisinhas especiais, né? Primeiro, o que eu falei que eu quero fazer? Eu vou primeiro mudar o layout. Vou primeiro mudar o layout, beleza? Se tiver erros, eu vou mudar o layout. Primeira coisa que eu posso mudar aqui, dentro aqui dessa lógica do erro, né? Que se tiver erros, eu posso pegar o meu spam error. O meu spam error, ele está... O meu field é o meu input, vamos analisar isso aqui no HTML. Eu tenho o input aqui, e eu tenho o spam, que é o segundo irmão. O que eu vou fazer? Para facilitar, do input, eu vou subir até o pai dele, chama-se parent node, tá? Vou do input ir para o parent node, ou seja, o NoPy, e dentro do NoPy eu vou pesquisar pelo spam error. É isso que eu vou fazer agora, presta atenção. Como que eu faço isso? Field, parent node, ou seja, parent node, ou seja, sobe até o pai, e aí você vai fazer um query selector, procurando para mim o spam error. Só isso. Eu peguei o spam error aqui, e do spam error eu posso agora, aí ao invés de eu pegar ele aqui dentro desse if error, eu vou deixar ele aqui fora um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vem dando uma refatorada nessa função que está começando a ficar bem esquisitinha. Eu vou adicionar no class list dele, class list, add, uma classe chamada active. E a gente já tem essa classe lá. E vou fazer com que o spam error receba para mim no seu inner HTML, ou seja, como texto, campo obrigatório, tá bom? Se não, eu vou pegar o spam error, vou tirar a classe active, ou seja, class list remove, e vou limpar o texto interno. Show de bola? Vou limpar o texto interno. Salvei.
Então vamos lá, vamos ver se funciona, né? Vou clicar aqui, vou clicar em enviar. Campo obrigatório, campo obrigatório. Perfeito? Já mostrou para mim. Agora eu vou colocar aqui alguma coisa, vou clicar em enviar. Opa! Value missing, tudo mais, mas ele não entrou aqui nesse else para remover o active e nem limpou para mim o campo obrigatório no spam error, ok? Ele não fez isso a segunda vez. Como que a gente pode ver por que disso? A gente pode vir aqui no error, nessa verify errors e fazer aqui um console log, tá? Qual que é o found error que ele está achando pra gente, tá? Qual que é o found error? Então eu vou clicar aqui, value missing, tá? Aqui tem o error exists, que é essa parte aqui, mas no caso eu estou verificando lá dentro, podia ter olhado aqui fora, mas tudo bem. Value missing. Então eu coloquei alguma coisa aqui, value missing. O que ele significa, Maicão? Significa, se você percebeu, que ele está entrando para o campo 2, por exemplo, que é o e-mail, e ele está tratando como se fosse o campo 1 também. Tá vendo? Aí só quando envia um formulário é que ele vai querer enviar. Mas, além disso, olha que interessante, ele já não entra mais no listener de invalid, tá? Por que ele não vai entrar nesse listener de invalid? Porque simplesmente já não é mais inválido. Quando eu estou clicando no enviar, já não é mais inválido. Então, o que é lógico eu fazer aqui? É lógico eu fazer com que, quando ele sair do campo, ele já elimine para mim essa mensagem desse campo. Tá? Então, ele vai tratar isso aqui como um campo individual. Como que eu posso fazer isso? Tranquilo. Field, add event listener. E eu tenho um evento de quando há um blur. O que é o blur, Maicão? O blur é quando ele, então, perde o foco. Né? Tem o foco, em inglês, é focado, blur é borrado. Então, para entendimento do campo, isso aqui é focado e isso aqui é o blur. Ó, ele saiu e rodou e disparou para esse cara aqui. Então, se eu colocar e sair, ele vai disparar para o cara de novo. Agora ele entrou como valid. Percebe que agora, olha que legal, nós temos no nosso error, que esse era o grande lance, nós temos no found error a parada valid. Tudo bem? Então, o que eu quero fazer para você? Se o erro for valid, eu também quero dizer que não tem erros, tá bom? Então, field valid error, eu estou colocando ele como valor aqui, né, no error. Agora, se esse error aqui, se esse valor aqui, tá? Vou colocar assim dessa forma, ó. Que legal. E o field validity error, tá? Nesse caso, field validity valid, você percebeu bem, né? Você percebeu bem que a gente está falando do valid agora, tá? Se ele não existir, né? Se ele for falso, é porque ele está errado. Porque se ele for verdadeiro, é porque ele é válido. Então, ele não tem por que falar que encontrou um erro. É exatamente isso que eu estou fazendo. Então, são duas alterações. Primeiro, quando sair do campo, ele vai validar. Tá? Campo obrigatório, coloquei, pronto. Ok? Porque o field valid, ele é true, ou seja, ele é válido. Esse campo agora é válido, a gente colocou um valor válido. Então, como aqui eu estou fazendo uma estrutura inteligente para me procurar um erro, eu tenho que falar que eu aceito erros desde que esse valid aqui seja falso, né? Desde que ele seja falso, ou seja, estou negando ele, porque se ele for verdadeiro, não quero que você entre aqui, não encontrou erro nenhum e está tudo certo, vida que segue, tá bom? Essa função aqui de verify errors, para mim, nesse momento, eu acredito que até o final, ela já vai estar feita, tranquila, a gente não vai precisar voltar nessa lógica aqui, tá bom? Então vamos lá. Ainda estou pegando ele aqui, ainda daqui a pouquinho eu vou dar uma boa limpada nisso daqui, ok? E vamos lá, vamos continuar então. Então, quando eu saio desse já está tudo certo. Se eu escrevo errado nesse e coloco alguma coisa aqui, certa, saio dele, que eu já saí do campo, tá tudo certo. Se eu tiver escrito alguma coisa errada e saio do campo, campo obrigatório. Ou seja, nós temos mais um problema aqui. Eu não queria que ele falasse que o campo é obrigatório, porque está preenchido. Eu queria que ele falasse para mim que eu preciso fazer um e-mail válido. Eu preciso escrever um e-mail válido, tudo bem? Então é isso que a gente vai fazer agora aqui. Então olha que bacana. Show, então já vou salvar isso aqui de novo, só para dar essa limpada aqui na tela. E vou começar já a ideia de refatorar, tá? Eu já vou fazer essa ideia de refatorar para que a gente comece a olhar só o que importa pra gente. Para que a gente possa focar no código que importa, tudo bem? O que eu vou começar fazendo? Eu vou fazer uma função chamada validate field, ok? Se eu vou validar um field, eu vou passar para dentro dela um field,
ok? Então uma função limpa. Para isso eu vou passar então a lógica de verificação, que é uma lógica que, né, já está completa, já está bonita, funcionando. Eu vou passar primeiro essa lógica aqui para dentro e vou fechar. Tudo bem? E perceba uma coisa, só nisso daqui. Por enquanto ainda não vai funcionar, a gente não está usando nada, tá? Fica tranquilo. Mas quando eu usar esse validate field, eu estou passando o field aqui para dentro e você vai perceber então que dentro desse contexto, dessa função aqui, tá? Dentro desse escopo aqui, nós temos o field funcionando. Então, olha só, eu estou usando o field aqui tranquilo dentro dessa função. É importante a gente ligar os pontinhos, tá? Vamos ligar os pontos. Então, como que eu vou fazer para usar o Verify Errors agora, sendo que ela está isolada, se você perceber bem, ela está isolada no escopo do Validate Field, tá? Ela está isolada aqui. Bom, eu posso retornar aqui, quem sabe, o Verify Errors, né? True ou False, ok? Eu vou retornar esse Verify Errors aqui quando eu rodar essa função Validate Field, tá? Tirando esse cara daqui, olha que interessante. Eu vou pegar esse cara e colocar aqui e vou passar para lá o field. Antes da gente colocar ele na variável, eu quero que você veja ele no console log, tá? Então o que eu vou fazer? Deixa eu comentar tudo isso aqui para não disparar erros para gente. Aqui no console log, nós vamos chamar e rodar a função validateField, tá? Passando o field lá para dentro e vamos ver qual que será o retorno dessa função quando eu clicar em enviar. Ela respondeu para mim justamente, tá, o que essa função rodada responde. Porque essa função também responde para mim, tá, um false ou o erro. Tudo bem? Então a gente está retornando o retorno da função. Tá bom? Isso pode ser, não sei se para você está fazendo sentido. Depois vai me falando aí, tá? Então se ela está rodando, você vai perceber que é a mesma coisa que a gente tinha no error aqui antes, tá bom? Mesminha coisa. Ó, posso deixar aqui, tá tudo certo. Tá bom? Estou passando lá para dentro o field, já eliminei o bubble aqui e estou passando o field lá para dentro. Outra coisa, já que o bubble, preste atenção que a gente está agora fazendo dois eventos usando a mesma função. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas o bubble, eu só uso no invalid. Então vou fazer uma outra refatoração aqui, olha que legal. Eu vou passar aqui o event para dentro de uma função simples aqui, tá? Essa função vai rodar o custom validation passando o event, mas esse bubble, de eliminar o bubble, não faz sentido na custom validation, faz sentido ela somente na função invalid. Tudo bem? Então a gente está eliminando o bubble e chamando a função custom validation, chamando o event, tá bom? Então perceba que parece ser a mesma coisa, mas assim fica mais claro de que o bubble só existe no invalid e não em todas as funções que ele quiser rodar. Tá? Se eu quiser agora eu posso descomentar isso aqui. E essa lógica agora de que eu estou adicionando cores diferentes, aqui é cor, né? Aqui é mensagem diferente. Essa lógica agora eu vou extrair para fora também, tá bom? Eu vou extrair para outra função. Essa outra função, olha que legal, eu vou deixar dentro aqui do validate field também. Porque o validate field para mim, o que está sendo ele para mim aqui, é um contexto, né, de validação de campo. Então eu vou deixar ela aqui como function enable or disable, porque eu posso colocar como set custom message. E aqui eu tenho que passar a message. Por enquanto a message, já vou até te falar qual que é, você já entendeu, eu acho, ou não, não sei. A message por enquanto é campo obrigatório. Tá bom? Então eu vou entrar aqui dentro e olha que legal, eu vou pegar só esse cara aqui, ó. Tá? Set custom message. Eu vou colocar só esse cara aqui. Só que eu vou fazer uma lógica bem interessante. A lógica vai ser a seguinte: se tiver a mensagem, então ele vai adicionar a classe e colocar a mensagem no lugar. Se não tiver mensagem, ou seja, else, se não tiver mensagem, você vai remover a classe, aqui essa segunda parte aqui, ó. Você vai remover a classe e deixar o campo limpo. Tá bom? Set custom message. Tá? Show de bola. Então eu posso tirar toda essa lógica daqui, ó. Essa daqui. Essa lógica eu posso tirar de novo. E agora nós teríamos um if error aqui e um else. Então o que eu estou percebendo? Que além do mais, olha aqui, essa const span error, ela está funcionando aqui, né? Só aqui dentro. Olha lá, já ia dar um probleminha, porque eu já estava esquecendo de trazer o span error para cá. Tá bom? Então vamos lá, aqui vem a pergunta para você. O que é que você faria para usar esse campo agora?
sendo que eu estava retornando aqui esse validate field, o que é que você faria? Estava retornando verify errors, né? Na sua lógica, como que você faria? Se quiser pausar um pouco, pensar o que é que você faria, eu vou mostrar o que eu faria nesse exato momento. Nesse exato momento, eu retornaria agora uma função, tá? Eu retornaria uma função. Olha que interessante, minha linha de raciocínio, tá? E essa função que eu estou retornando, primeiro ela tem esse if e else aqui, porque é esse erro que eu estava pegando, ó. Olha que legal, presta atenção, não vou pegar mais ele aqui, tudo bem? Tirei o erro completamente. E aqui eu vou verificar esse erro aqui, ó. Verify errors, tá? Então, se tiver erro, eu vou entrar e fazer uma linha de código. Qual é a linha de código? Set custom message. Tudo bem? Set custom message. E aí, eu vou passar vou deixar a mensagem padrão, mas aqui eu vou trocar agora, presta atenção, vou trocar agora. A mensagem por padrão será vazia, e eu vou passar essa mensagem aqui para dentro. E depois, se não tem erros, a mensagem, então, eu só vou chamar a função sem passar nada, gente. Se eu chamo essa função sem passar nada, não tem mensagem. Não tem mensagem, vai limpar o campo. Olha, veja, eu estou agora retornando uma função mais lógica um pouquinho, que está trabalhando com alguma coisinha a mais. Tudo bem? Quando eu chamar esse validate field. Ou seja, eu tenho uma função para ser executada. Por que é para ser executada? Antes, se você bem percebeu, eu já estava executando a função. Como é que era o nome da função? Verify errors. Eu estava executando ela e enviando a resposta dela para fora. Dessa vez não, tá? Dessa vez eu estou registrando uma função, só isso. Ela vai ser executada em outro momento, mas eu só estou registrando ela. Como é que a gente faz agora para usar isso? Então, ok, eu posso vir aqui e chamar um const validation. Vou chamar de validation, tá? Aí eu vou colocar validate field e passar lá para dentro o field. Até aqui, show de bola. O que é esse validation agora, na sua cabeça? Se você já sabe também, que bom, você já está bem avançado. Mas se você ainda tem dúvidas, console log para te salvar. Já sabe que isso aqui vai ser executado em dois momentos. Quando eu entrar e sair do campo, no caso, quando eu sair do campo ele vai executar, tá? Ou quando eu clicar no enviar. Então eu vou clicar no enviar e olha que interessante, ele é uma função, nesse caso é uma função anônima. Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui para você. Espero que funcione. Então ele é uma função, nesse caso anônima, não tem nome. E olha a nossa lógica ali, ó. Olha que interessante a nossa lógica na função. Perfeito? Bem tranquilo. Então eu já sei que ela é uma função. Quer dizer que eu posso executar essa função, né, Marcão? Se ela é uma função, eu posso executar. Exato. Já que veja, aqui eu registrei a função, registrei ela e joguei ela para fora. Aqui fora que é onde eu vou usar ela, tá? Então eu vou executar ela aqui. Eu peguei a resposta dessa função, vamos lá. Validate field jogou uma função para fora. Eu capturei ela aqui, opa, peguei a função aqui. Agora que ele é uma função, eu vou rodar ele, tá bom? Vamos lá. Então se eu colocar aqui, campo obrigatório, se eu colocar aqui sair do campo, opa, funcionou legal. Se eu colocar gmail.com e sair do campo, opa, funcionou legal. Beleza? Nada demais, né? Bem tranquilo, né? Espero que não tenha nada demais. Outra coisa que eu acho que seria legal aqui, até aqui tá show de bola, a gente não precisa mais olhar para essa função, não precisamos olhar mais para o for, e também não precisamos olhar para aquela outra parte que eu deixei lá embaixo, beleza? Não precisamos mais mesmo. Vou tirar daqui para que a gente foque nossas energias agora nessa função zona aqui, tá? De validate field. Tudo bem? Estamos indo bem devagarinho, né? Eu acho. Então o que acontece? Se tiver erros, eu quero que ele faça mais uma coisinha para mim. Eu quero que ele pegue o field, tá? O field é o input. O input tem uma bordinha laranjada. Eu quero fazer o seguinte, se tiver erros, eu quero que você pegue essa bordinha, então style border color, eu quero que você fale que ela é red. E se não tiver erros, né, que deu tudo certo, você escreveu certinho as coisas, fala que a cor da borda agora é green. Tá bom? Agora a cor da borda é green. Só um detalhezinho bestinho assim, ó. Sair green. Se eu deixar sem e sair, campo obrigatório e bordinha red. Eu acho que nem precisava da bordinha red, porque ele já tá bem claro que tá errado, né? Por causa daquele campo obrigatório. Então uma bordinha verde, caso eu saia, está tudo certo, tá bom? Se bem que, já que essa bordinha... vai lá, já que a bordinha ficou laranjada, eu vou deixar como red mesmo. Olha aí, beleza? Então se tiver erros, vai ficar dessa forma. Bom, até agora, tranquilo. Agora, o que eu falei? A última coisa que a gente precisa aqui, pra gente finalizar, é alterar essa mensagem de erro aqui, né? Essa mensagem de erro, ela só está falando para mim toda hora campo obrigatório, campo obrigatório, campo obrigatório.
que eu vou fazer então para adicionar uma mensagem customizada nesse set custom message aqui, ó? Tá? O que eu vou fazer para que essa mensagem seja customizada? Bom, bem tranquilo o que eu vou fazer. Ao invés de eu passar essa mensagem como texto, tá? Como um texto forte aqui, eu vou criar uma outra função aqui que vai pegar, vou chamar essa função de custom message. Custom message. Eu vou só escolher agora qual é o tipo, vou escrever assim, type, qual é o tipo do erro, type error. Tá? Qual é o tipo do erro que eu tenho aqui disponível? Tá? É isso que eu quero fazer. Então eu vou criar aqui uma variável, uma constante no caso, e chamar ela de messages. Tá? E eu tenho, primeiro, eu tenho o tipo do campo. Então, eu tenho o campo de texto. E para o campo de texto, eu tenho o value. Eu já esqueci os erros que a gente tem aqui disponíveis para nós. Então, eu vou comentar isso aqui rapidamente. E vou ver qual que é o tipo de erro que nós temos aqui. Vou botar ele no início da função, tá? Quando ele chamar a função, vou botar ele aqui mesmo para a gente ver no console log o field validity, tá? Field validity, pronto. Aqui, validity state. Então, qual que é o erro que a gente tinha? Value missing, tá? Então, olha só, vou descomentar, vamos lá. Então, quando o campo for texto, eu tenho o value missing. Para o value missing, eu quero que ele escreva campo obrigatório. Campo, ou preencha esse campo. Por favor, preencha este campo, tá? Por enquanto, é isso aqui para o campo de texto. E para o campo de e-mail, daqui a pouquinho você vai ver isso daqui sendo aplicado e se você ainda não entendeu o que a gente está fazendo, você vai falar, uau, que interessante, né? Value missing também existe para o campo de e-mail, tá bom? Então, e-mail é obrigatório. Estou só mudando a mensagem para você entender que a gente pode mudar a mensagem. E para o campo de e-mail, ele tinha um outro aqui que era o type mismatch, tá? Type mismatch. Então, e-mail, por favor, preencha um e-mail válido. É isso, tá bom? Então, quer dizer, no meu custom message, eu tenho as minhas mensagens definidas no objeto, tá? Agora, eu só quero que ele pegue o tipo do erro que aconteceu aí. E se você lembrar bem, que momento que nós estamos pegando o tipo do erro? Deixa eu limpar aqui isso aqui agora para não ficar me falando aqui. No momento que eu retorno esse verify errors aqui, ó, pra gente, tá? Esse verify errors aqui. Então, olha só. Vai lá, vamos continuar aqui. Então, ele vai pegar o tipo do erro. E o tipo do erro é exatamente esse nome aqui, tá bom? E ele vai pegar o tipo do campo. Então, olha que legal. Eu vou retornar o seguinte. Eu vou retornar o field. Melhor, eu vou retornar a mensagem, messages, tá? Messages. Dentro da messages, eu tenho duas propriedades, texto ou e-mail. Eu já falei que isso daqui é o campo. No caso, o tipo do campo. Olha o campo aqui. Então, vamos pegar o tipo do campo. Field type. O que eu estou querendo fazer com isso aqui? Eu estou falando que eu estou pegando o objeto, que é uma constante, mensagens, e estou pegando a chave, ou seja, a propriedade que tem o mesmo nome de field type. Ou seja, quando o field type for text, ele vai pegar. Quando o field type for e-mail, ele vai pegar. Tá bom? Se eu quiser deixar isso aqui mais inteligente, eu posso verificar se existe, né, o field type e, enfim, fazer um if, else, uma coisa mais bonita, né, no caso de não existir, eu retornar um false, alguma coisa assim. Por enquanto, eu vou assumir que sempre existe aqui o type que eu estou passando. Vai lá, Maicão, que momento que não vai existir? No momento de você colocar um outro field aqui, e ele não é nem text, nem e-mail, ele pode ser, sei lá, uma URL. Então, de fato, você tem que vir colocar uma chave URL aqui, senão você já vai ter problema. Ok, cheguei na chave, eu achei o texto. Beleza, cara, primeiro achei o texto. Agora vamos achar o tipo do erro, né? Ou seja, olha aqui, type error. Vou pegar aqui e colocar aqui, type error. Então, ele vai me retornar isso aqui. Tá? No custom message, vai me retornar a mensagem exata que eu estou pedindo por causa do type error. Aonde que eu vou rodar esse cara agora? Vou voltar aqui para baixo e finalizar a nossa ideia aqui, ó. Const error, só para ficar mais visual, tá? Verify errors, tá? E const message é igual a custom message passando lá o erro, tá? Agora, o message eu não vou deixar ele aqui de cara, eu vou deixar ele só se existir erro, vou deixar ele aqui dentro,
tá? Essa constante message aqui dentro. Aí esse erro aqui, eu vou usar ele aqui. Essa variável eu vou usar aqui. Por que eu coloquei nessa constante? Simplesmente para eu não usar ele aqui e depois ter que usar ele de novo aqui. Então eu deixo ele na constante. A mensagem é a mesma coisa. Vou usar aqui para que eu possa passar essa mensagem aqui. Show de bola? Eu acho que vai funcionar. Vou colocar aqui, por favor, preencha esse campo, e-mail é obrigatório. Então tá bom, preencha esse campo, preenchi, enviar. E-mail é obrigatório, então eu vou colocar o e-mail errado. Enviar, por favor, preencha o e-mail válido, @gmail.com e sair do campo. Perfeito, agora enviar o formulário. Nossa. Eu espero que você tenha gostado desse Code Drops. Eu acho que ele ficou bem grande, mas ele é uma ideia da gente trabalhar essa API de validação que tem já no HTML. Então eu vim gradativo mesmo, para quem está super iniciante, entendendo alguns pontinhos bem legais dessa API de validação, né? Então a gente aprendeu a trocar a mensagem da própria validação. Se a gente quiser deixar aquela lá, tá tranquilo, o trabalho é bem mínimo, né? O esforço é bem mínimo. É só deixar uma mensagem mais padrão ali, tá tudo certo. Ou então, se eu quiser fazer algo bem mais visual, eu tenho aqui algo um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais visual, com uma certa estrutura de dados um pouquinho mais diferente também, né? Se você é iniciante, vai pegando aqui os jeitinhos, isso daqui faz muito sentido para a carreira também. E olha só, a gente construiu tudo numa função só. Se eu quiser depois pegar essa função de validate field e deixar ela como um módulo fora desse meu script, eu posso chamar esse módulo a qualquer momento e passar lá para dentro o field. É só isso que ele está pedindo, para que eu passe field, né? E aqui, de fato, no meu script ficaria somente eu colocando os eventos e eu chamando essa função, passando o field lá para dentro. Interessante, né? Uma visão um pouco diferente de você deixar mais organizado as coisas, ok? Eu espero que tenha feito sentido para você. Muito obrigado porque você chegou até aqui no vídeo e depois me conte o que é que você sentiu disso daqui que a gente passou, beleza? Um abração do Maicão e até a próxima. Tchau!